galera, estou aqui de novo, mais um dia, com mais um vídeo, e hoje eu vou trazer um tema para você, que é um escritório de cobrança, mas para você, credor também. Existe uma modalidade de recebimento, né? Muito se evoluiu ainda nesse processo, mas a gente tem ainda muita empresa de cobrança fazendo a arrecadação diretamente na conta dela e aí repassando para o cliente. Existe agora uma mudança com o novo Código Tributário, que esse processo tem que ter uma mudança. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Antes, roda a vinheta. Muito bom. Então, como eu falei, hoje a gente vai falar sobre as mudanças do Código Tributário e, principalmente, o que muda para um escritório de cobrança que recebe o dinheiro do credor e depois repassa esse valor ao credor. Tem um novo Código Tributário, a gente vai entender um pouquinho. E aí, eu tive uma demanda de entender melhor, de explicar melhor esse assunto. E aí eu falei, pô, nada melhor do que a gente fazer um vídeo aqui para a gente poder dar esse conteúdo e disponibilizar a todos. Conversei com algumas pessoas e aí meu grande amigo Alan Clever, lá da Clever Cobrança, me mandou mensagem, falou, Tambellini, estou passando por esse momento, tem um escritório de cobrança, um escritório tributário especializado em direito tributário que está me ajudando nisso. Eu falei, opa, então é aí. Eu sempre falo que quando eu sei quem sabe. Então, trouxe aqui o Alan Clever e a galera da Cardídio Prado, Rossi e Alves, uma empresa aí que tem muitos anos já de direito empresarial, foco em direito civil e também em tributário. E é com eles que nós vamos conversar agora. Vou chamando essa galera toda aqui. Fala, Alan. Novo aqui. Boa tarde. Boa tarde, cara. Vou colocar o pessoal aqui da Cardídio Prado, Rossi e Alves. Vamos lá. Bom, pessoal, obrigado aí da presença de vocês. Alan, obrigado de você ter feito essa ponte aí com o pessoal. Como eu comentei, a gente vai falar hoje sobre um processo que é um processo natural, feito por muitas empresas de cobrança, né, Alan? Que é receber o dinheiro do credor, né, pelo pagamento do devedor, e aí receber esse dinheiro e fazer o repasse. Queria primeiro, Alan, que você me contasse aí, para todo mundo que está aqui, cara, como é que é o processo hoje? Como é que é feito hoje? E aí, o que você percebeu e aonde que você, exatamente pela necessidade, chamou a galera da Cardídio Prado? Sim, os recebimentos, em algumas empresas, inclusive a nossa, é feito diretamente nas nossas contas bancárias e nós fazemos o repasse ali conforme o combinado com o credor. Então, imagina, vamos dar um exemplo, recuperação de 1 milhão, tem a porcentagem que vai para o credor, fazemos a prestação de contas e fazemos o repasse via Pix para a conta dele. Por que que esse assunto chamou nossa atenção aqui? Porque me surgiu algumas dúvidas, né? Inclusive, fomos atrás do escritório especializado para isso. A primeira dúvida foi do que a gente recebe de prestação de serviço. Hoje, a gente já paga, emite nota e já paga o fisco. Será que vai ter algum outro tributo por a gente estar recebendo isso, o total na nossa conta e depois fazendo esse repasse para o credor? O segundo ponto, que também me assustou a hora que eu fui ver o assunto da reforma tributária, era: vai mudar diversos tributos municipais, estaduais. Eu atendo mais de 200 credores espalhados pelo Brasil. Como que vai ficar essa tecnologia? O que eu preciso me preparar para emitir nota para esse tanto de gente? Isso vai influenciar alguma coisa, né? Sendo que a gente atende do sul até o norte. Vai influenciar alguma coisa na nossa parte contábil? Então, por isso, nós fomos aí atrás dos especialistas para conseguir desmistificar um pouco essas dúvidas aí para a gente. Muito bom. E aí, você trouxe aqui o pessoal da Cardídio Prado, Rossi e Alves, né? Com o escritório de advocacia, você não pode falar pela metade, tem que falar de todo mundo, né?
para explicar aqui para a gente um pouquinho disso. Queria apresentar aqui o doutor Alves, que é o Alves do nome do escritório, né? A doutora Giovana e o William. William, não sei se... Doutor também não, desculpa. Não, não precisa de tudo isso. Então, tá bom. Bom, perfeito. Doutores, então, queria que vocês se apresentassem aí, tivessem a oportunidade de apresentar a empresa de vocês, porque esse vídeo vai ser visto aí por muitos escritórios de cobrança. Se tiverem dúvida, podem acionar, porque eu vou deixar na descrição do vídeo os contatos da Cardílio Prado Rossi Alves. À vontade, por favor. Bom, boa tarde a todos, é uma honra aí, né? Obrigado pelo convite, Eduardo, Alan. Eu que agradeço. E é um tema bem atual, né? Esse da reforma tributária que a gente está atravessando, né? A gente já vem acompanhando esse tema há um bom tempo, né? A gente até recentemente teve a honra de ministrar uma palestra na Fiesp, né? A gente foi convidado para falar de reforma tributária. E é interessante que muitas empresas elas ainda não se atentaram aí que tem pouco tempo, né, para se prepararem para poder, a partir de 1º de janeiro aí de 2026, já dar conta aí de mais 2 tributos novos, né? Aí vai ter uma fase de transição, né, que vai até 2032, né? Para o ICMS e para o ISS, né, onde você terá aí a substituição pelo IBS, né? E no lado federal você tem aí a CBS, né, que é uma contribuição que vai estar substituindo o PIS e o COFINS, tá? Essa fase de transição do PIS e do COFINS é mais curta, é só o ano que vem mesmo. Então vai ter um teste aí, você vai ter 0,9% de que vai ter que pagar a partir de 1º de janeiro de 2026 a CBS e 0,1%, né, que vai ter que pagar do IBS. Tá? Então, é uma fase de teste, mas vai ter que ter pagamento efetivo. Então, para ter pagamento efetivo, já se terá necessidade de estar num ambiente digital novo, né? Que é chamado aí de servidor soberano do governo, né? Então, vai ter um supercomputador aí da Receita Federal que vai disponibilizar, né, essa contabilização. Então, quando se emite uma nota fiscal, já sobe para esse servidor soberano do governo, já vai ter uma calculadora eletrônica ali do lado para fazer o cálculo do tributo e já sai ali um documento de arrecadação que já vai ser pago, tá? Então, e aí tem todo um processo bem sofisticado nesse pagamento, né? Chamado split payment, né? Então, onde o banco já vai fazer o pagamento para o credor, né? Já paga também os tributos, já faz um filtro, né? E já vai pagando para os entes públicos tributantes, né? Seja ele, se for ICMS ali, né? O IBS já para o Estado, para o município, se for prestação de serviços, então não é a parte que seria ICMS, mas é o IBS que seria do ISS, né? E também a parte da Receita Federal, que seria aí o PIS/COFINS, que está sendo substituído pela CBS, tá? Então, tudo isso, a gente está há 3 meses e existe uma necessidade de se correr, né? As empresas correrem para se habilitarem, inclusive em TI, né? Investimento em TI a curto prazo, né? Curtíssimo prazo. Então, num primeiro instante, a gente haverá sim uma simplificação tributária, que é um lado bem interessante aí da proposta do governo, né? Mas vai ter um pouquinho mais de controle tributário, né? Que como vai ter uma transição, todos os tributos antigos ainda continuam, né? A transição deles, e ainda o contribuinte vai ter que controlar esses 2 novos, tá? Então, existe aí uma promessa de neutralidade tributária, onde não vai haver, em tese, aumento da carga tributária e nem diminuição, tá? Porém, a gente já vê que eles falam aí de uma alíquota de IVA, né? Dual, né? Em torno de 30%, tá? Estima-se que será o maior IVA do mundo, né? Hoje a gente tem aí a Hungria com 27%. Para variar, né, doutor? Para variar, né? E a gente reclama do tarifaço do Trump e a gente aqui, né, é leve. Né?
Exatamente, devemos ter a maior carga tributária nessa questão de IVA do mundo, né? Mas, de qualquer forma, prometeram que não vai ter esse aumento de carga, né? Então, vai ter uma compensação ampla, né? Onde, para PIS/COFINS, então você adquirir o seu insumo, você vem com crédito, você se acredita amplamente, tá? Porém, o setor de serviços, que é basicamente o setor de cobranças, ele vai ter também aí uma peculiaridade, porque, assim como a maioria das empresas prestadoras de serviços, não há muito crédito para se fazer, tá? Diferentemente de uma indústria do comércio, que aí sim, você tem equipamentos, tem insumos que você adquire e você se acredita, né? O prestador de serviços, basicamente, é o mais que pesa mais é mão de obra, né? De intelecto, Sim. né? Então não tem tanto insumo. Porém, E é um serviço em si, né, doutor? É um serviço, não tem coisas a mais. exatamente. Então, a legislação, de um modo geral, eu até vou passar também aí para os meus colegas aí, para o Giovanni, que é advogado, o William é contador, né? E a questão aí que se pretende, né, em termos de tributação nessa parte, principalmente de cobrança, né, que recebe e repassa, né? Hoje você tem muito claro isso, que às vezes você tem uma receita transitória, né, que ela vem na sua conta, mas não ela é toda sua. Então você, com base em contrato, você consegue separar. Claro que também da parte do IVA dual vai seguir uma mecânica, uma métrica também parecida, né, para não ter uma dupla tributação ou tributar aquilo que não é devido, né, porque se aquilo não é seu, não pode ser tributado, só tributa na parte que é sua, né? Porém, Claro. isso ainda sendo regulamentado, né? Então esse é um lado também que o governo ele tem uma certa culpa, porque está muito em cima da hora e ainda a gente tem algumas regulamentações para virem, tá? Então, claro que a gente vai estar atento, tem também a questão de como que vai ser esse recebimento, né, por esse mecanismo do split payment, né? Porque às vezes o recurso vem para você e aí você tem que repassar. Então, no que você repassa, você vai ter que também estar submetido também à mesma mecânica daquele que te pagou. Você vai ter que estar também no ambiente, né, aquela nuvem soberana do governo, que é o sistema novo, né, que está sendo criado, assim, super sofisticado, né? Onde os padrões de TI vão ter que ser parametrizados também numa condição de estar hábil a entrar nesse ambiente, tá? E tem todo aí um filtro do que você recebe o dinheiro e repassa, o próprio sistema. É claro que esse ano que vem, isso para acalmar também um pouco o pessoal, né, que está nos ouvindo, não é que ele vai já está completinho no dia 1º de janeiro, né? Ele tem um ano inteiro, por isso que é chamado de testes, né? Então, para ir, né, tendo aí uma conformidade, a própria Receita Federal promete, né, que vai estar acompanhando até virtualmente o contribuinte ali em cada operação que ele vai fazer, vai ter um chat ali, ele conversa, olha, está tudo bem, é isso mesmo, o que você precisa, né? É o que eles estão vendendo, claro, né? Mas como é um ano de testes, a preocupação maior é esse recolhimento do 1%, né, que é 0,9 de CBS e 0,1 de IBS, tá? Para aí, o sistema também ele vai evoluindo ao longo do ano que vem, tá? Então, a questão do recebimento, né, aquilo que é da empresa de cobrança, né, é dela, ela tem que tributar isso. Aí você tem a outra parte também que você vai repassar para o cliente. Então, tem um tratamento também que vai ser ali definido, né, parametrizado, não muito diferente do que a gente tem hoje, porque a promessa deles é a neutralidade. Ora, então, não vai mudar nada, a empresa vai continuar adquirindo, vai tendo esse dinheiro que passa por ela e depois ela faz o filtro e passa a parte que compete ao cliente, tá? Então, se eles prometerem uma neutralidade, então não vai ter um peso tributário, né? Pelo menos não deveria ter ou não deverá. Por isso que a gente também aqui na parte jurídica, né? A gente vai estar atento e obviamente a gente já vislumbra que vai ter em algumas situações necessidade de ajuizamento de ação, sim.
Tá? Porém, Ô, doutor, sim. deixa eu só pegar um gancho aqui. Mas então, assim, ó, eu não devo ter um novo tributo, pelo que o senhor está dizendo, mas eu tenho um processo diferente, né? Que vai. Hoje eu recebo dinheiro na minha conta, recebo 100, tenho 20 de comissão, fico com 20, repasso 80. Eu hoje faço um pagamento num Pix de 80. Isso não deve ser assim tão simples quanto isso, no sentido de, eu faço um Pix, deve ter um sistema que vai controlar isso. Essa é a principal mudança? Estou certo? Sim. Para o ano que vem, Eduardo, o que vai acontecer? Vai ter uma fase de teste onde você já vai ter um pedacinho disso para tributar, que é 1%. Tá? Em 2027... Sob o repasse? Sob o repasse? Isso, sobre a operação toda. Né? Sobre a operação toda. Agora, a questão de impactar o repasse na íntegra, né? E aí, claro, com toda a sua magnitude, principalmente pensando em CBS, que aí vai ser 100%, aí seria janeiro de 2027. Tá? Tá bom. E como tem ISS embutido, né? Então, a partir de 2028, já começa uma fase de transição onde você vai pagar 90% de ISS para o município e 10% de IBS. Tá? 2029 aumenta para 20%, e aí 80%, até que a margem em 2032 fique 90%, né, de IBS e 10% só de ISS, e a partir de 2033 desaparece o ISS. E aí fica só o IBS. Tá? Então você tem, tudo bem, o ano que vem já começa para valer, porém, não é ainda uma questão assim, extremamente assim, né, preocupante. Por quê? Porque é uma fase de testes. Tá? Agora, 2027 já começa para valer a questão federal. Tá? Então, aí a gente já vai ter também uma definição melhor na legislação, né? Os testes já vão estar mais harmonizados, né? E a gente já vai ter uma definição melhor. Agora, a questão da neutralidade tributária, o que se acontece hoje, tende a também ter um peso parecido para o próximo, né, mais para frente. Um espaço para nossos patrocinadores. Nosso novo patrocinador, queria dar as boas-vindas para Peopleware Tecnologia, a empresa aqui no Brasil que é a responsável pelo Cyber Financial, o nosso sistema de cobrança, que é da Equifax. A Peopleware também tem a Topen Tecnologia. E tecnologia começa com a gente, com a Peopleware. Um espaço para nossos patrocinadores. Queria falar agora da Recupere, um ecossistema de cobrança com protesto 100% digital. Isso mesmo. Protesto hoje não é mais aquela dificuldade do passado. A Recupere tem uma plataforma de cobrança que vai também possibilitar o protesto digital. Acho que só um ponto importante aqui, talvez só para complementar. A grande preocupação é se haverá toda a tributação da IBS e do CBS sobre o valor total recebido na recuperação, na cobrança, né? E, assim, a expectativa é que não mude muito do que já existe hoje, tá? Porque o IBS e o CBS ele incide sobre a receita bruta. E nem tudo que vai entrar ali na conta corrente, que vai movimentar na conta corrente, é receita bruta. Então, a expectativa principal é essa, tá? O CBS e IBS, que ainda não tem alíquota, ele vai incidir somente sobre a sua receita bruta. E o importante aqui é sempre emitir a nota fiscal de prestação de serviço. Acho que o ponto-chave aqui talvez seja esse, sabe? De emitir corretamente a nota fiscal de serviço para declarar para o fisco o quanto que você está recebendo naquela operação, sabe? Deixar tudo, digamos que o documento casado, nota fiscal com contrato e a real prestação de serviço, né? Para fugir dessa tributação. Tá. Então, William, vamos lá. Eu recebi R$100. Legal, recebi lá na minha conta R$100. Do cliente Joãozinho, que estava inadimplente, foi lá e me pagou R$100.
Aí, legal, eu tenho um contrato que naquela faixa de atraso eu posso reter 20%. Então, eu fico com 20% na minha conta. No final de um período ali, mensal ou o que for acordado, eu emito uma nota dizendo que R$ 20 é a prestação do meu serviço da empresa Clever Cobrança para o Banco XPTO, por exemplo. Hoje eu tenho impostos que incidem sobre isso, que é a emissão de uma nota fiscal, os impostos inerentes à nota fiscal. Agora, eu faço tudo isso de forma manual, né? Quer dizer, eu não opero isso dentro de nenhuma plataforma. Eu mando um Pix, ele tem lá o banco do Alan que faz o repasse daquele valor dos 80. Ponto. A mudança está entre... A gente tem um risco de eu ter imposto sobre os 80 que eu tenha que pagar, por exemplo, escritório de cobrança, né? Ou, além disso, também ter que automatizar esse processo em uma ferramenta sistêmica. Tá. Na verdade, risco, assim, não deveria ter, mas infelizmente a gente está no Brasil e tudo pode acontecer. A grande questão é justamente essa. É perfeita a sua colocação. A tributação ela vai incidir só sobre os 20, que é o valor da prestação de serviço em si, certo? Porque o 100, como o senhor colocou, o 100 não é receita minha. Exatamente, O 100 é o valor que eu recebi e vou repassar. Exato. É inerente à sua atividade, inclusive, né? Esse valor transitório, inerente à atividade. Então, o ponto é esse. A principal atenção é na emissão da nota fiscal. A correta emissão e dentro ali do período de apuração da nota fiscal de prestação de serviço. A questão de haver um sistema, ele de fato vai existir esse sistema para o IBS e CBS, mas é um sistema, ele é próprio para apuração e ele parte da nota fiscal, que a nota fiscal já é eletrônica. Então, esse sistema da Receita Federal ele vai sugar, vai puxar ali todas as informações de nota fiscal. Aí daí, de novo, por isso a importância da correta emissão da nota fiscal. Legal. Agora, pensando no trabalho que vocês estão avaliando para a Clever Cobrança, o que é essa análise, o que é esse trabalho para entender as mudanças ou entender o que o Alan hoje está fazendo na Clever Cobrança? Como é que é isso? Tá. Aqui o principal ponto que a gente propôs para o Alan foi fazer um estudo para descobrir qual é a melhor forma de tributação para ele, seja no Simples Nacional, no lucro presumido ou no lucro real. Claro que cada regime de tributação ele vai ter ali a sua complexidade, vai ter um custo inerente para poder rodar mesmo a tributação. Então, o primeiro passo que a gente está fazendo é esse, puxar uma fotografia da apuração desse ano e identificar o panorama onde ele tem a melhor carga tributária, para otimizar mesmo ali a operação em si. Até porque o lucro presumido ele tem uma faixa de limitação para ingresso bem superior ao do Simples Nacional. E nisso a gente está falando, nessa faixa limitadora, a gente está falando de receita, né? Receita bruta. De novo, receita bruta, não aquele repasse transitório, né? Claro, claro. Então, o primeiro ponto que a gente está preparando ali para o Alan é esse mapeamento que a gente está preparando e já conseguindo, assim, a partir desse mapeamento, estudar como que vai ficar a precificação dele, por exemplo, já pensando em IBS e CBS. Tá, e aí esses impostos é que tem uma mudança de alíquota, então, esses novos. Isso, exatamente. E eles, na verdade, eles vêm para substituir ali, como o Enos já colocou, eles vêm para substituir alguns impostos estaduais e federais. Só que um ponto importante é que a reforma tributária ela não está completa. Ela ainda está, por mais que o prazo já esteja chegando, a reforma ainda não está completa. E, por exemplo, a gente ainda não tem uma alíquota definida para esses tributos. É óbvio que a expectativa é que até o final do ano a gente tenha essa novidade. E, partindo disso, a gente já consegue mensurar quanto que pode vir a ser o impacto tributário nas operações. E, com isso, reajustar, talvez, os contratos. Então, além dessa questão da forma de tributação simples, tem a questão das novas alíquotas, que aí sim isso vai impactar esse processo, mas não sobre o repasse, pelo menos inicialmente, sobre a comissão efetivamente.
Isso, exatamente, exatamente. O repasse, não, de novo, mantendo a escrituração fiscal e contábil adequada, a gente não tem nenhum problema com ele. E eu acho que uma das coisas importantes aqui para a gente repassar, que alguns outros escritórios também passam por isso, e é uma grande coisa para a gente ajustar para o próximo ano, por exemplo. Hoje a gente presta serviço de recuperação. Só que dentro da assessoria de cobrança, ela pode prestar diversos outros serviços. Tecnologia, assessoria jurídica, enfim, uma série de outros serviços para o próprio cliente que ela recupera ali. E isso foi uma das perguntas que eu também trouxe para o escritório, de como eu me adequar e ver essas formas de tributação nova para que eu consiga, por exemplo, fornecer tecnologia, fornecer assessoria jurídica, são serviços distintos dentro do meu mesmo, eles vão ter que ajustar ali um regime tributário, né? Então, essa era uma dúvida. Legal. E só puxando um gancho aí, né, no que vocês colocaram, falaram a palavra receita bruta, né? Então, hoje o PIS e COFINS está muito focado nisso, né? O fato gerador é a receita bruta, né? A líquida da empresa. Mas qual que é a receita bruta? A parte que pertence à empresa de cobrança, né? O cliente vai ter a receita bruta daquilo que compete a ele, tá? Então, hoje a gente tem aí, né, para quem está no lucro presumido, né, a gente tem uma carga tributária de PIS e COFINS de 3,65, tá? E a parte da CBS projetada, a partir de 2027, vai estar em algo em torno de 8,7, tá? Então, a gente vai ter aí um aumento assim, exponencial, né, da carga tributária, tá? Por isso que também a questão do creditamento, né, que eles falam de não cumulatividade plena, né? Isso em algumas situações, né, principalmente comércio e indústria, é claro que serviço também, né? Acaba sendo importante até para ver o fornecedor, quem está na cadeia, de transferir esse crédito, né? Porque se você se acredita de 8,7 no seu insumo e você debita com 8,7 quando você tem a sua receita, ela dá uma neutralidade, tá? Porque hoje quem está no presumido não tem essa prerrogativa de se creditar, ele só tem o custo. Quem se acredita seria quem está no lucro real, né? E uma observação é do Simples Nacional. Quem está no Simples Nacional propriamente dito e quiser continuar com ele escapa dessa reforma do consumo, tá? Ele fica com a métrica do Simples Nacional, tá? Ele também não vai poder repassar crédito para o próximo da cadeia, isso pode ser um problema, principalmente para quem está na indústria e no comércio, tá? Por isso que tem nessa reforma a possibilidade do Simples híbrido, tá? Onde você tem o Simples, que você acomoda ali o custo tributário, né? Principalmente das contribuições previdenciárias, que uma das grandes vantagens do Simples é você ter ali uma alíquota única e pagar tudo, né? Porém, nesse Simples híbrido, você vai ter a possibilidade de estar na CBS e no IBS, tá? Porque você transfere o crédito também para o seu cliente, né? E você ainda tem um mecanismo ali de estar com alguma benesse, né, do Simples em si, né? Então, isso também é uma análise que a gente está fazendo aí para a Cleve também, daí pode ser feito para os outros também, tá? Mas legal. Agora, doutor, a gente teve uma mudança, né? Hoje, por exemplo, grandes empresas, bancos, grandes financeiras não fazem hoje esse processo como que o Alan comentou, né? Eles geralmente dão a autonomia para a empresa de cobrança fazer a cobrança, mas o boleto lá que a empresa de cobrança manda, o cedente é o banco. Então, o dinheiro cai na conta do banco. Isso mudou também por conta no passado, tiveram muitos riscos lá, empresas de cobrança que quebraram, ficaram com dinheiro de credores. E aí essa modalidade foi mudando, mas a gente ainda vê que hoje ainda existe muita empresa fazendo isso. Com essa nova reforma tributária, a gente corre o risco desse negócio mudar radicalmente, porque vamos imaginar, né, Alan? Se você tiver que pagar imposto sobre a receita que não é a tua, é a que você vai repassar,
cara, você vai falar para o cara, meu, é o seguinte, agora você arrecada você aí, porque eu não posso mais arrecadar, concorda? Sim. Então, Isso. a questão assim da nota fiscal, né? Porque esse sistema novo, ele vai partir ali de uma obrigação tributária, né? Que você vai ter que controlar a emissão de nota, né? E aí a emissão de nota, ela parte daquilo que você faturou, né? Então, aquilo que pertence a você, tá? Claro que vai ter uma série de desdobramentos, né? E nessa questão do pagamento, Eduardo, que é isso que vai ser algo bem radical, tá? Com esse split payment, né? Vamos imaginar em 2027, tá? Então, acho que para imaginar isso funcionando em 1º de janeiro é praticamente impossível, tá? Então, Tá bom. o que eles prometem? Quando você emite uma nota, e aí você vai fazer o pagamento, né? Daquele do tributo em si, né? Então, vamos supor, você emite uma nota para o seu cliente, tá? E ele vai fazer o pagamento dessa nota para você. Tá? Então, hoje, normalmente, ele já pode fazer um PIX e já pagar, né? Quando ele fizer esse pagamento pelo sistema Split Payment, né? O que assim, vai ser algo assim bem inteligente assim em termos de compartilhamento de dados, tá? Então, quando ele for fazer, vamos supor que o valor seja 100 dessa nota, tá? Porém, ele vai fazer o pagamento de 100, isso vai para o sistema, é um sistema bancário integrado, tá? Inteligente, né? Então, tá bom, ele está fazendo um pagamento de A para o B, então o B vai receber em tese 100, mas não vai ser 100 que ele vai receber, tá? Por quê? Porque os fiscos vão estar monitorando esse dinheiro, essa operação. Então, ele vai acabar pagando aquilo que compete a ele receber, tá? E o que vai ser feito antes? Vai ser uma retenção na fonte, como já existe hoje para o imposto de renda, tá? Vai ser uma retenção na fonte um pouco mais ampla, tá? Aonde a parte do IBS, então vamos supor que a operação seja serviço, então quem que é o titular do serviço no IBS? É o município, não é o Estado. O Estado ele é titular do ICMS. Porém, a empresa de cobrança não é contribuinte de ICMS, é de ISS. Então, quem vai receber? O município que ele está ali vinculado. Então, pagou ali aquele valor, então quem vai receber do outro lado não vai receber com esse ISS, esse já vai direto para o governo municipal. E também não vai receber com a parte federal, que é aqueles 8,7% de CBS. Tá? Por quê? Porque isso vai para o governo federal. E se esse que vai receber o dinheiro, vamos imaginar que ele vai recebendo um valor líquido, né? E ele já deve ali também para o governo federal e municipal em uma outra esfera ali, eles vão fazer retenção também dessa dívida que eles têm com eles, entendeu? Então, isso vai dar um problema de caixa assim, diferente do que tem hoje. Hoje a gente tem uma certeza que emitir uma nota, eu vou receber X, tá? E eu vou ter que tributar esse X. Eu que faço, depois arrecada por minha apuração mensal, pago. Isso. Doutor Enes, então isso quer dizer que se eu vou repassar para o meu cliente e ele está devendo tributos, eu tinha que mandar 80 para ele, vai ser descontado os tributos e ele vai receber só o que compete menos os tributos. Sim, mas você vai dar quitação para ele, que você vai passar os 80. Você passou. Exato. Só que o banco ele vai triar isso. Ele vai falar, tá bom, esses 80 eu vou mandar do A para o B. Né? O A pagou os 80, tá pago, ele te dá a quitação. Tá? Porém, ele vai filtrar isso, vai reter os tributos e passar para o B o que ele tem direito. E a gente sabe, né, doutor? Vocês ainda especialistas nessa questão de tributos, a gente sabe hoje o tamanho do rombo de tributos não pagos, né, que existe nesse país. E, pô, eu acho que esse sistema, quando o senhor começou a falar do sistema, eu juro para vocês, eu vejo com ótimos olhos, porque eu conversando com alguns amigos, né, a gente chegou num ponto e aí esses amigos me falaram de diferenças entre Brasil e outros países, né, que aqui não existe um projeto de país, geralmente existe um projeto de governo. Cada governo que entra tem um projeto. Mas
e aí vou dizer um mas, a gente tem um projeto de muitas coisas que se desenvolvem pelas instituições. Por exemplo, o Pix. O Pix não foi um projeto do Bolsonaro. O Pix foi um projeto do Banco Central, que já vinha estudando, que já tinha tudo isso. Então, se a gente for olhar o sistema financeiro brasileiro, eu sempre falo sobre um filme que todo mundo deve ter assistido, que é aquele com Leonardo DiCaprio, Prenda-me se for capaz. E ele fazia fraudes com cheques. A gente, no Brasil, quando vê aquela situação, chega a ser difícil entender como é que a fraude acontecia, porque aqui no Brasil o negócio era instantâneo, câmara de compensação, blá. Então, assim, nosso sistema financeiro é extremamente evoluído, melhor do que muitos lugares. Eu costumo sempre dizer que o brasileiro tem a síndrome do vira-lata, né? A gente gosta de sempre meter o pau aqui nas coisas do Brasil, mas eu acho, e eu quero acreditar que eu estou na mesma linha, que essa reforma vem com bons olhos, e aí o doutor comentou uma coisa, não, tem coisa que não está muito clara, mas aí, doutor, que lei que publica o que tem 100% das coisas claras? Nenhuma. A gente que trabalha com cobrança tem a lei do superendividamento. Você vai ler a lei e fala, fantástico. Ah, tá bom, mas como é que eu operacionalizo a lei? Como é que eu recebo dinheiro do Itaú, do Bradesco, do Santander, da Casa Bahia, do Ponto Frio, tudo junto? Cara, não recebo. Então, faltou. E aí eu acho que essas questões de plataformas, como o gov.br, que eu acho extraordinária, como a questão do Desenrola, que aí unificou tudo numa plataforma. Então, eu acho que eu vejo com bons olhos isso, principalmente quando o senhor fala, se eu vou repassar 80 para o credor lá e o cara está devendo tributo, vai abater. Maravilha, cara. O que nós temos nesse problema é roubalheira, sonegação, inadimplência de imposto. Então, cara, tudo bem, temos imposto caro demais, é outra história, mas não é por isso que nós vamos sonegar, né, doutor? Então, E até pegando um gancho também, Eduardo, quando você faz esse pagamento, né, o sistema habilita para você fazer ele, né? Você só faz depois de habilitado e validado. Então, o que acontece? Quando você tem uma validação, você já tem a sua operação tributária homologada pelo fisco. Então, isso já inibe uma fiscalização, porque o próprio fisco te validou, né? É algo bem inovador. Essa reforma ela tem lados assim, bem interessantes e positivos, a nosso ver, né? E um deles é isso, é mais uma transparência tributária entre relação fisco e contribuinte, né? Então, tem alguns aspectos bem interessantes mesmo, tá? E aqui já traz também outro ponto para a maioria das empresas começar a pensar já também, que é a relação contratual com o credor, né? Porque a gente sabe que, 2027, vamos lá, esse sistema está funcionando. Quando esse cara não recebeu 100%, mesmo que ele esteja todo enrolado, esteja com déficit na receita, o bicho vai pegar na cível. Então, ele já precisa se preparar com as cláusulas contratuais ali já se resguardando de todo esse processo que vem aí pela frente, né? E nesse muito ponto bom. Interessante, né, Giovana? Essa questão aí dos contratos, né? Sim, acho que é primordial agora como as providências, né, que as empresas têm que tomar dentre a necessidade de parametrização dos sistemas contábeis, de a tecnologia da informação, né, toda que vai ser essencial para esse novo momento da tributação no Brasil, também a empresa entender ali sua formação de preço, os impactos dessa formação de preço, aumento dos custos, para trazer um novo desenho dessa formação de preço e, consequentemente, a revisão dos contratos para, enfim, às vezes já desenhar cláusulas padrões com o repasse desse impacto da carga tributária, que a gente ainda não consegue fechar o valor, né? Então, deixar amplo, mas sim, primordial essa revisão dos contratos para evitar prejuízo, né? Porque senão vai em contramão ao que se espera, que é o desenvolvimento do país, né? Muito bom. Um espaço agora para nossos patrocinadores. Queria dar destaque ao meu primeiro parceiro, Assertiva Soluções. Mais que inteligência e dados, soluções integradas para o seu ciclo de negócio. Assertiva, um grande birô de crédito com soluções para crédito,
prevenção à fraude e cobrança. Um espaço para nossos patrocinadores. Queria falar hoje sobre a Uni. A Uni é muito mais do que tecnologia, é um grupo de pessoas dedicadas ao seu negócio. Muito bom, a Uni é uma empresa que agrega inteligência artificial em todas as ações, cobrança, vendas, crédito, tudo isso. Se você quer conhecer mais, contate a Uni. Pô, pessoal, fantástico. Acho que a gente conseguiu aqui dar uma passada pelo tema, esclarecer. De novo, pô, você está com dúvida aí como é que você vai fazer? Está com dúvida, independente da reforma tributária, pô, será que o meu sistema de tributação está adequado para o tamanho da minha empresa tal? Tem aí, vou deixar os contatos da Cardilho, Prado, Rossi e Alves na descrição desse vídeo. Contatem eles lá, são especialistas. O doutor estava falando, a empresa está desde 1947, é isso, doutor? Exatamente, a empresa foi fundada em 1947. Muita experiência aí, muita capacidade para quem precisa de alguma dica aí, tá bom? Pessoal, acho que é isso. Queria que vocês deixassem aí o recado final aí para a gente se despedir aqui da galera. Não, perfeito. Então é isso, né? Como a doutora Giovana colocou aí, a gente tem que, assim, a análise é caso a caso, né? Quem está na prestação de serviços vai sofrer realmente um impacto mais severo do que quem está no comércio e na indústria. Importante, né, nos contratos que ainda não tenham, né, essa previsão, já colocar uma cláusula de repasse, tá? Que há aí uma previsão de aumento, sim, da carga, tá? Tributária. Legal. Tá? Então, quando a gente fala de IBS, a gente está falando de 16%, né? Onde 2,5%, que é o que estão desenhando, seria para o fisco. Tá? É claro que hoje a gente tem aí, a ISS faria de 2% a 5%. Tá? Pode ser que aumente um pouquinho, tá? Mas onde vai ter um aumento maior vai ser no CBS, que a gente sai de 3,65 para 8,5, quase 9. Tá? Então, é importante ter essa cláusula também de já colocar a previsão de repasse de custo tributário, porque não tem jeito, vai ter que ser repassado, né? E é claro, a gente também cabe aí um estudo caso a caso, né, dependendo da realidade de cada empresa, né, para se sugerir aí o melhor caminho que tenha aí o menos custo tributário, tá? Claro, tudo de acordo com a lei, né? A gente é bem conservador nesse aspecto. Muito bom. E a gente agradece aí o Alan, né? E o Eduardo, o Alan, que também já é nosso cliente aí, uma honra, né? Te agradece aí pela oportunidade. Bom. Beleza. Alan, dá sua despedida aí, faz a propaganda da Clever aí, aproveita. Bom, pessoal, eu agradeço aqui mais uma vez, né? A gente está junto aqui trazendo uma coisa que é muita dúvida para muita gente, então tenho certeza que vai ajudar muitos amigos aí que estão na área, não sabem o caminho que tomar, se mexe com isso agora ou se deixa para depois, né? Mas só um recado, comece a fazer agora, já está em cima da hora, para que não seja pego de surpresa lá na frente, tá? Bom, a Clever tá aí, né? Estamos cada vez mais se profissionalizando, cada vez mais participando aí dos cursos, das imersões do professor, aprendendo muito com a história dele, e aí agora com a experiência do Dr. Enos aí, a gente vai ter certeza que vamos ter bastante coisa para compartilhar com todo mundo aí para frente. Agradeço essa disponibilidade aqui. Muito bom. Galera, então lembrando você está aqui, você conseguiu assistir aqui até aqui, se você tiver mais dúvida, manda pergunta aqui, hein? Eu sei que o assunto não é fácil, manda perguntas nos comentários, eu vou buscar a resposta para todos. E se você está aqui comigo, curtiu o vídeo, ainda não curtiu? Curte aí, se inscreve no canal, compartilha, toda terça e quinta tem vídeo inédito aqui. Galera, muito obrigado, um grande abraço a todos.